Atos capacitados pelo Espírito Santo. Na verdade, são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E temos muito a aprender com o nascimento da igreja, o propósito de ser da igreja, o propósito que Deus tem com nossas vidas, como membros do corpo de Cristo. E para que isso pudesse ocorrer, Ele preparou e capacitou 12 testemunhas, os apóstolos, para que desse continuidade no seu ministério. E quando a gente fala a ação continuada, é como se ele estivesse aqui. Ele estendeu o seu poder, a sua autoridade aos apóstolos. Por isso que não tem apóstolo hoje. Porque não tem esse papel da ação continuada de Jesus Cristo aqui na terra. Tá? E eles receberam o poder necessário. Debaixo de oração. Para isso foi necessário um substituto, Matias, para o lugar de Judas Iscariotes, para preencher as 12 testemunhas. Essas testemunhas, elas receberam a promessa do Espírito Santo, as 12 testemunhas, no dia de Pentecostes, capacitando-os. Então, quando você vê lá que eles falaram em línguas, pregando na língua materna de cada um, está falando das 12 testemunhas, que foram capacitadas porque elas estavam com a promessa de Cristo, conforme João 14, que nós estudamos. E a manifestação do Espírito foi audível e visível. Então, nessa festa de Pentecostes, judeus peregrinos ouvem o evangelho das 12 testemunhas. Por que peregrinos? Porque estão espalhados até hoje pelo mundo. E nessa festividade, eles iam para Jerusalém, na festa das semanas, ou Pentecostes no grego. Lá, Pedro ilustra o fenômeno do derramamento do Espírito Santo com o texto de Joel 2. Lembrando que naquele momento não tinha a Bíblia completa como temos hoje, só tinha o Antigo Testamento. Não só isso, como o público presente eram todos judeus, conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores da profecia de Joel, quando do estabelecimento do reino futuro, terreno, eterno, messiânico, com uma ação milenar no trono de Davi. Tem início a igreja. As 3.000 almas convertidas na primeira pregação de Pedro. Lembrando que Pedro tinha uma promessa de Jesus, as chaves do reino. Ele é o primeiro a pregar o evangelho aos judeus. E ele também será o primeiro a pregar aos gentios. Nós vamos ver ainda Cornélio. E a pregação é o quê? Arrependei-vos. Essa é a essência da pregação. Se a pessoa não tiver arrependimento, não tiver mudança, transformação, uma nova vida, ela não é nascida de novo. A base do novo nascimento é o arrependimento, através de uma fé em Jesus, que derrama do seu Espírito nos selando, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós já vimos. Então, Cristo é apresentado como a pedra angular da igreja, aquela que foi rejeitada pela nação de Israel. E ele traz a necessidade de que essa igreja pregue o evangelho
aonde a ação de cada crente deve ser uma ação altruísta e com a autoridade da sua palavra e do seu espírito em nossas vidas. Uma comunhão pessoal com Ele, como cantamos. E hoje nós vamos estar vendo que para que tudo isso ocorra, importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem. Atos, capítulo 4, versículo 18. Então, o progresso da igreja em Jerusalém, notem que nós estamos pregando, falando, estudando, não saímos de Jerusalém ainda, estamos em Jerusalém. Até o capítulo 6 a gente está em Jerusalém. Tá? 4:18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Existe uma oposição externa quanto à pregação do Evangelho. E essa oposição externa ali é identificada através do Sinédrio. Lembra? O Sinédrio que julgou Jesus, condenou Jesus e determinou que ele fosse morto? É o mesmo Sinédrio. Eles estão sendo a oposição externa à igreja, à pregação do Evangelho. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Uma multidão unida em Cristo, no corpo de Cristo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Altruísmo. Para que pudessem ter o quê? Autoridade. Ação do Espírito em suas vidas. Porém, a igreja nasceu e obstáculos internos, não externos, internos, começaram a surgir. Obstáculos internos de ganância e hipocrisia. Interessante que numa das pregações eu mostrei os pastores mais ricos do Brasil. Ganância e hipocrisia. Obstáculos internos dentro do cristianismo. Sendo que a maior riqueza mesmo é a Igreja Católica. Ganância e hipocrisia. Capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ganância, hipocrisia. Por quê? Aqui está entrando a mentira. Versículo 34, versículo 4. Conservando porventura não seria teu? Ninguém era obrigado a dar nada. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Dizendo, estou dando tudo para aparecer, mas reservando por causa da ganância. Sendo hipócrita. Assim começou a ter obstáculos internos dentro da igreja. Versículo 9. 5:9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aqui está falando da esposa dele, Safira. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. 10.
No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O primeiro ato disciplinar da igreja. A disciplina, muitas vezes é dura, mas necessária para a saúde do corpo de Cristo. Para que os padrões de santidade sejam mantidos. E aqui, nós estamos diante de dois pecados, ganância e hipocrisia, que Deus tratou de maneira tão severa que evitou, a partir dali, falsas profissões de fé. Tinha uma multidão que até então todo mundo queria ser batizado, ser membro e parte da igreja. Sem uma verdadeira conversão. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. De quem? Mão de quem? Apóstolos. Que são as 12 testemunhas. Que já se foram. E por que eles faziam sinais e prodígios? Porque eles estão com a ação continuada da obra do Messias. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. 13. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, quando viram a ação disciplinadora de Deus. Recuaram. Opa! É muito sério se identificar com Deus. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. O povo ia acompanhando, admirando, sem se identificar. Acabou falsa profissão de fé. Nós estamos numa época onde o movimento gospel banalizou o papel de santidade. E isso está contaminando o testemunho, o corpo de Cristo, o testemunho da obra redentora de Cristo, da sua salvação. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Apesar da disciplina, muitos ainda estavam se convertendo e se identificando com o corpo de Cristo. 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Ação continuada do Messias. As curas, os milagres que Jesus realizou foram messiânicos. E a ação continuada dos apóstolos estão identificando que esta ação continuada da obra de Cristo está presente. Ele deu autoridade e poder como se estivesse presente a esses apóstolos. 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui tem uma coisa nova. O que está novo aqui? Cidades vizinhas. O que está no capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, cidades vizinhas,
e Samaria, ainda não chegou lá, e até os confins da terra, ainda não. Deus vai levantar o apóstolo Paulo para ir para os confins da terra. Então, esta é a ordem. E a fama da igreja, passar a existir, o conhecimento disso atingiu as cidades vizinhas e eles estavam indo para lá. Como que está o testemunho aqui em Lambari, meus irmãos? Essa semana você pregou para alguém? Será que as cidades vizinhas aqui estão ouvindo que você está vivendo uma nova vida em Cristo? Que você tem pregado a razão dessa mudança? Essa. Temos que ser testemunhas. Nós paramos no versículo 15, 16. 5:16. Atos 5:16. Afluía também... já terminou. As cidades vizinhas. Muito bem. Agora, capítulo 5, versículo 12. Observe que nós falamos no 11. Tá? Vamos dar continuidade. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Isso está se ligando à oração feita no capítulo 4, versículo 29. Essa realidade aqui é por causa da oração que eles fizeram no 4:29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O sinédrio ameaçando, proibindo de pregar, e eles orando, pedindo o quê? Intrepidez para pregar. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, o que estava acontecendo com a igreja? Eles estavam orando por capacitação e intrepidez para cumprir o ide. Ide e pregai. A igreja crescia, porque a igreja era atuante. Uma só alma a ser buscada, a ser resgatada por cada um aqui, até o final do ano. Não é uma multidão, não. Uma. Você tem orado por isso? Tem buscado? Tem falado? Tem almejado? Deus está colocando no seu coração? Você tem orado por ousadia, por intrepidez? Então, essa oração que eles fizeram, eles estavam evangelizando mediante a ação apostólica das 12 testemunhas, capítulo 5, versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, depois da morte de Adanias e Safira, acabou aquele momento de modismo. Vocês perceberam que tem movimentos que são modas? Mas não tem vida em si próprio. Não tem vida de fato nas pessoas. O crescimento, o segredo dele não está nas novidades.
está na rotina do crente, de consagração, de dedicação. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Não pode ser de qualquer maneira, meus irmãos. Um dos grandes problemas hoje é que as igrejas estão pregando a salvação pelo batismo, condenando as pessoas ao inferno eterno. Isso é doutrina católica, diabólica romana. Água não salva. Jesus salva. Só que isso adentrou as portas das igrejas evangélicas. A maior parte das pessoas que você pergunta sobre o novo nascimento, a pessoa responde: eu fui batizado dia tal. Com isso, confirmando esse ponto que eu estou levantando. Pessoas indo molhadinhas para o inferno. Precisamos pôr fé na pessoa de Jesus, na obra de Cristo, no purificar do sangue de Cristo, da nova vida em Cristo. E a igreja crescia. Versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em alguns deles. Todos podiam perceber a autenticidade e o poder na vida dos apóstolos, como canais de bênção de Deus. Isso trouxe uma reputação para Pedro, em especial, que estava atingindo o povo. Só que, hoje em dia, as pessoas querem fazer uma imitação barata disso, com campanhas de cura, para ganhar as pessoas, não para Cristo, para a igreja, para a organização. Com as mesmas motivações de ganância e hipocrisia. Eu creio que Deus pode curar. Mas não creio em campanha de cura. Hoje é dia da cura, vem aqui que você vai ser curado. Distorcendo a palavra de Deus. Deus, ele é soberano, onipotente, eu creio isso. Creio que ele pode curar, mas não creio que a igreja tem que promover dia de cura. Porque o que está por trás disso é renda, é mercadejar a palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, como estamos vendo aqui, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Nós já estudamos os dons.
vimos que os dons do Espírito Santo, segundo Romanos, são 7. Esses são os dons que cada crente tem pelo menos um deles. E ninguém tem todos. Vimos também a respeito das manifestações do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Que aí pode entrar cura. Uma manifestação onde o Espírito Santo vai usar uma pessoa para estar orando, intercedendo e recebendo um milagre. Mas é uma manifestação do Espírito. Não é um dom que a pessoa tenha recebido. E que para a igreja existisse, era necessário o quê? Os dons funcionais, relatados lá em Efésios capítulo 4. Então, os dons funcionais para o nascimento da igreja, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo a cada crente, e as manifestações do Espírito. São os 3 textos que falam disso. Versículo 16. Voltando lá. Atos 5,16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A reputação da igreja foi sendo divulgada pelas cidades, tirando o confinamento da igreja em Jerusalém e a necessidade emergente de obediência para a expansão da igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí chegou de novo a oposição externa. Estamos diante inicialmente agora da oposição interna. Ananias e Safira. Agora vai ocorrer de novo a exposição externa do Sinédrio. Tá? Versículo 17. Levantando-se, porém, os sumos sacerdotes e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Percebam, quem é que estava com o sumo sacerdote? Saduceus. Os saduceus faziam parte do Sinédrio, saduceus e fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição. E os apóstolos estavam pregando o quê? Jesus ressuscitou. Eles se levantaram. E inveja por quê? 3.000, 5.000, já passou o grupo dos fariseus, está o maior sucesso, e eles estão se contorcendo em dores de inveja. Só que eles tinham o quê? Autoridade. Era o Sinédrio. 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Note. Os apóstolos estão pregando, as pessoas estão se convertendo, os apóstolos estão fazendo sinais e prodígios, pessoas estão sendo curadas, libertas dos espíritos imundos. Resultado? Prisão. Entenda, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Esta é a realidade. Então, quando nós temos que ser obedientes, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não pensem que vocês vão ter apoio público, vão ter reconhecimento. Vai começar a existir oposição. Quanto mais você pregar e viver o evangelho, mais oposição você vai ter. E oposição do mundo hostil e seus demônios. Tem também o mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue,
e sim contra as hostes e principados e poderes tenebrosos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: note, os homens se levantam, mas Deus providencia uma ação angelical para libertá-los. Será que Deus vai providenciar ação angelical sempre para libertar? É só olhar a história do cristianismo e suas execuções. Aqui ele fez. E nós não devemos temer mal nenhum, que já temos a vida eterna. A guerra já está vencida. O homem, no máximo, pode fazer alguma coisa contra o nosso corpo. Mas aquele que traz a salvação ou condena ao inferno é o nosso Senhor Jesus. E isso é eterno. Uma oposição externa. Ação angelical. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? 1 Coríntios 11, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, tem a presença testemunhal dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Anjos são espíritos, testemunhas de Deus, a serviço do Senhor. Versículo, voltando lá, versículo, nós paramos no 19, é isso? Isso. 19. Isso, 20. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Vai lá, um anjo do Senhor, liberta. Para quê? Foge, se esconde, para não te acharem. Não. Volta lá no templo e dê a ordem lá do pregar. Interessante que ide pregar evangelho, o verbo no original ele está no gerúndio. Indo é ação contínua. É hoje, amanhã, depois amanhã, sempre. Indo. Indo. Eles tinham que permanecer indo. Ah, mas foi lá, pregou, eles prenderam a primeira vez, agora prenderam a segunda vez. E eles foram libertos para voltar lá no templo e pregar. Tinha uma finalidade. Eles foram pregar o evangelho. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Chegou a notícia, estão pregando lá. Como assim? Nós prendemos. Daí ele mandou a guarnição lá para o cárcere. Eles estão presos lá? Como que é? Como que é isso? Vamos conferir se estão lá ainda. Versículo 22. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram. Chegaram lá? Não estavam lá. E o que eles relataram? Versículo 23. Dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas.
Estava lá a sentinela, estava lá a porta trancada, mas não tinha ninguém lá dentro. Abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Ué, como que é isso? Os homens estão presos, mas não estão presos, está vazio lá, está a guarda, está a porta trancada. É isto. A Bíblia vai falar de diversas coisas que fogem ao normal. Quando Deus decide, Ele faz milagre. Eu creio em milagre. Mas é Ele, é a ação dele. Versículo 25. Nós vamos ver que o poder humano do Sinédrio é desafiado pelos apóstolos. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eles acharam que tinha fugido, escondido. Não, estão lá no templo de novo. 26. Nisto indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Com certo respeito. Os guardas. 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. 28. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Lembra que a pregação que eles faziam era essa. Jesus morreu por vós, por suas mãos. Vocês o condenaram, vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Meus irmãos, parece que liberdade não é uma coisa que faz bem para a igreja. Porque até então, nós temos toda a liberdade de pregação. E a igreja não prega. Parece que é necessário se levantar uma oposição para peneirar, ficarem os verdadeiros e esses têm o estímulo para pregar, apesar da perseguição. O custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus. Com disposição do quê? De suportar as consequências dessa obediência. Quando a liderança, o Sinédrio, condenou e matou Jesus, o que eles fizeram? Agiram contra Deus, a quem eles estavam alegando adorar. É o que a história mostra. Se informe um pouquinho da história da Igreja Católica. Em nome de Deus, eles mataram. Em nome de Deus. Milhões. Quando o Estado interviu na igreja, na Inglaterra, quem governava a igreja era o Estado. Daí um grupo de congregacionais, esses hinos que eu estou pegando são da igreja congregacional. Eles se levantaram contra o Estado.
Isso gerou uma guerra. Foi formado um exército de crentes. E esse exército de crentes não podia nem beber, nem fumar, e tinha que fazer devocional antes do treinamento militar. Montaram um exército, enfrentaram o exército do rei, 7 vezes maior que o deles, venceram, julgaram o rei por traição, porque o rei trouxe o exército do Vaticano para matar inglês. Por alta traição, e foi o único rei da Inglaterra decapitado na história. Por crentes. Para frente, levantou-se um dos filhos do rei e pôs perseguição. E eles tiveram que fugir da Inglaterra. Foi para os Estados Unidos, que é a base da fé evangélica nos Estados Unidos, é desses imigrantes. Percebam. E quando eles tiveram que fugir, tiveram aliados. Os aliados da Igreja Católica que perseguiram os crentes congregacionais com exércitos escoceses de presbiterianos, estavam matando e executando os congregacionais. Vocês sabiam disso? Então, tem consequência você viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Você tem que estar disposto a enfrentar essas consequências. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Pedro não abaixou o topete, dentro do sinédrio, na cara do sumo sacerdote. 31. Mais um? Aí. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. O que ele está falando aqui para o sumo sacerdote e o sinédrio? Ainda é tempo de vocês se arrependerem, confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador e receber essa nova vida e fazer parte da igreja. 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O selo do Espírito Santo. 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Tira os apóstolos aqui, vamos fazer uma conferência nós aqui. Gamaliel não era convertido, não era cristão. Vamos lembrar que o sinédrio era político. Ele percebeu que aquela ação não ia ser boa politicamente. Ia ser pior. Eles tinham acabado de matar Jesus e levantou uma multidão. Agora, se ele mata o apóstolo, como que vai ficar? Vai enfurecer mais ainda, a coisa vai crescer mais ainda. É essa a preocupação do Gamaliel. 35. Eles disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Cuidado, não se precipitem. 36. Porque antes desses dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhes prestavam obediência e dispersaram e deram em nada. Esse Teudas não tem referência na história. Ninguém sabe quem foi, o que aconteceu. É alguém anônimo que nada aconteceu. Deram em nada. 37.
Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Foram dispersos, mas estavam lá. Eram os zelotes. Era um grupo de guerrilha. Eles queriam derrubar o Império Romano. Tá? 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra veio de homens, perecerá. Não que ele cresce que fosse de Deus. Ele está dizendo, gente, calma, isso é coisa de homem, vai passar. Dá de mão para eles, ó. Mas os saduceus não estavam muito satisfeitos. Tá bom, a gente não vai matar ele, mas nós vamos dar uma lição para ele. 39. Oi. Não. É um que montou o movimento dos zelotes. Não. Isso, aí é que tem do tempo dos 400 anos de silêncio, também tem um outro Judas lá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Agora veja só a ação deles. 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. O que é esse açoitar? O movimento judaico, eles disciplinavam os seus membros quando estavam se desviando com açoites. 40 chibatadas menos uma. O sacerdote encarregado, ele ficava ministrando, agora na costa, agora na perna, agora, dividindo as chibatadas para não matar a pessoa. 40 chibatadas menos uma. Agora eu quero ver se eles vão continuar. Lembra que Paulo falou que foi fustigado? Essa aí, 40 chibatadas menos uma. Porque estava se desviando do judaísmo. E lá, eles deram a disciplina para ele. A mesma que estão dando para esses apóstolos. Pedro e João. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles queriam com isso fazer eles desistir. Piorou. Eles ficaram motivados. Ah, é? Chibatada? Vocês fizeram isso com Jesus. Nós estamos nos achando digno de seguir o caminho dele, os passos dele. Estamos no caminho certo, é por aqui mesmo. Tende por motivo e toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança, esperança. Foi o que aconteceu. Na prática. No açoite. 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Lá no templo, de casa em casa, pregando. Pregando. Não tem nenhuma chibata impedindo vocês. Vocês têm a ordem de Jesus. Eis que estarei convosco, a companhia dele. Basta obedecer de coração, límpido, sincero, movido de estar servindo a Deus com alegria, como privilégio.
A igreja foi implantada a duro custo. E a história mostra que em diversos momentos foi muito difícil. Mas nós temos que fazer o nosso papel, que ainda está bastante leve para fazermos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos trouxe, Senhor, ao teu serviço. Deu da sua palavra, da capacitação do teu Espírito Santo, da tua presença em nós e através de nós. E a tua vontade já foi expressa. Que precisamos, que venhamos a render a nossa vontade aos seus pés. E que tenhamos ousadia, intrepidez, como tiveram os primeiros cristãos. E que possamos ser luz no mundo em trevas. Ser sal no mundo que está apodrecendo. Que possamos, Senhor, estarmos dentro da sua vontade, para o seu inteiro agrado. E que o amor de Deus, o Pai, demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, nos consolado e nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Que irmãos?